verifique o que é, que a gente já vai comentar na próxima aula. Flagrante forjado, tá? Flagrante esperado, flagrante forjado, flagrante preparado e o flagrante postergado ou diferido. Ou, como a menina falou uma vez, parece meu namorado, retardado, tá? O último é flagrante postergado ou diferido ou retardado. Pode estudar que na próxima aula a gente vai comentar sobre eles. Então tá. Então com essa informação inicial a gente vai logo fazer a questão número 3. Questão 3 diz assim, em relação à prisão em flagrante, é correto afirmar que letra A, qualquer do povo deverá prender quem quer que seja encontrado em flagrante. Errado. Acabamos de falar, de acordo com o artigo 301, do CPP, de acordo com o artigo 301, não é qualquer do povo poderá, deverá. De acordo com o artigo 301, vou colocar aqui na tela. De acordo com o artigo 301, não é qualquer do povo deverá. Na verdade, seria qualquer do povo poderá. Qualquer do povo poderá. Tá bom? Então, erro da letra A é dizer que qualquer do povo deverá. Letra B. Quem logo após o cometimento do delito é encontrado na posse do bem subtraído, não pode ser preso em flagrante, salvo se houver testemunho de acusação. Errado, porque não esqueça do seguinte detalhe. O flagrante ele não para. Eu sempre falo isso aos meus alunos. O flagrante ele não para. Não tem testemunha, não vai parar. A pessoa não quer assinar o auto de prisão em flagrante, não vai parar. A pessoa não quer assinar o recibo de culpa, não vai parar. Ah, não tem autoridade, né? Não tem autoridade na cidade onde eu vou apresentar. Não vai parar. Você é para a cidade mais próxima, mas não vai, porque o flagrante aí não para. Então, o fato de não ter testemunha não vai impedir o flagrante, tá? Não vai impedir. Letra C. Nas infrações permanentes, entende-se o agente de delito mesmo após a cessação da permanência. Errado. Por quê? Por que errado, professor? Porque, olha só, quando a gente estuda aqui, né, o artigo 303, o que ele fala aí, ó? Nas infrações permanentes, exemplo, sequestro, exemplo, professor, de outra infração permanente, os crimes lá de tráfico entorpecente da lei de drogas, os crimes lá do Estatuto de Desarmamento, tá? Então, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Enquanto não cessar a permanência. Então, sendo assim, erra quando ele fala, mesmo quando cessar a permanência. Tá? Letra D. Apresentado o preso à autoridade competente, será desde logo interrogado, ouvindo essa sequência o condutor e a testemunha. Errado. Por quê? Porque olha o que diz o Código de Processo Penal nesse tema. Isso aqui é muito importante. Ó. 304 fala, quando for apresentado o preso à autoridade, regra geral é o que está no artigo 304. Ele vai ouvir primeiro quem? Vai primeiro ouvir o condutor. Regra geral, a autoridade policial, vamos dizer que o delegado de polícia, ele vai ouvir primeiro o condutor e vai colher desde logo a assinatura dele e vai entregar para o condutor o recibo da entrega de preso. Tá bom? Depois, de acordo com o Código de Processo Penal, artigo 304, depois o que o delegado vai fazer? Vai ouvir testemunha, se tiver, tá? E aí depois ele vai fazer o interrogatório do acusado. Tá? Então, muito importante vocês terem ideia dessa sequência. Então, mais uma vez, apresentado, preso, o delegado vai ouvir primeiro o condutor, vai pegar a assinatura desse condutor e vai entregar para este condutor uma cópia e recibo da entrega do preso. Isso é muito importante, eu acho que é importante para cair para vocês, porque vai ser uma rotina de vocês. Aí, em seguida, o delegado vai fazer o quê? Vai ouvir as testemunhas, né? E aí ele vai fazer o interrogatório do acusado, tá bom? Então, erra a letra D. E a letra E é a resposta correta. Da falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto depois de prestado o compromisso, tá? É o que está justamente na literalidade da lei, justamente
Deixa eu ver aqui, onde é que está, qual é o artigo aqui. A falta de testemunha, quando acusada, a lavratura, na falta aqui, artigo 305 do CPP. Na falta ou impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará depois de prestado compromisso legal. Tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui categoricamente, preste atenção, voltando para mim aqui a imagem, que eu quero que vocês entendam categoricamente é que o flagrante delito ele não para. O flagrante delito ele não para. Não tem testemunha, vai continuar, né? O flagranteado não quer assinar a nota de culpa, vai continuar. Não quer assinar o auto de prisão em flagrante, vai continuar. Não tem escrivão, a autoridade vai designar outro, pessoa idônea para ser escrivão, vai continuar. Apresentei na cidade que eu tô, mas não tem autoridade lá, eu vou dispensar o preso, não, vai continuar. Flagrante delito não para, tá? Muito bem. Ainda tem outras coisas para falar do flagrante, mas eu vou falar na próxima aula. Já é só uma aula geral, só para a gente experimentar como vai ser a aula extra. Olha só, questão 4. A questão 4 ele fala assim, ação penal que só pode ser proposta pelo ofendido. Olha só, quando ele fala ação penal, presta atenção nessa aqui, interessante, olha como é que ele deixa pra gente aqui, ó. Quando ele fala assim, a ação penal que só pode ser proposta pelo ofendido, tá? Bem, nós sabemos que existe dois tipos de ação penal, regra geral. Ação penal pública e ação penal privada. Ação penal pública e ação penal privada. Ação penal pública, titular, Ministério Público. Ação penal pública, titular, Ministério Público. Ação penal privada, titular, querelante ou ofendido. Na ação penal pública, como se chama a ação? Denúncia. Ação penal pública chama-se denúncia. Ação penal privada, como é que se chama? Queixa-crime. E essa questão, quando ela fala nessa parte, deixa eu mostrar novamente aqui, quando ela fala nessa parte assim, olha só, aqui que é a questão para você marcar, ó. Só pode ser proposta pelo ofendido. Quando fala só pode ser proposta pelo ofendido, já dá um clique na sua cabeça. Por quê? Porque quando a gente fala da ação penal privada, a ação penal privada, ela tem o quê, professor? Ela tem ação penal privada exclusiva, ação penal privada personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública. Esse caso aqui, ele deixa que ele está falando da ação penal privada personalíssima. Por quê, professor? Só pode ser proposta pelo ofendido. E para deixar mais claro ainda, ele fala, não se estendendo ao cônjuge e aos seus sucessores. Então, é isso que caracterizaria você entender que é a prisão privada personalíssima. Então, nunca esqueça, a prisão privada personalíssima só tem um crime dessa prisão privada personalíssima, que é o crime lá do artigo 236 do Código Penal. É só esse crime que cabe a ação penal privada personalíssima. E, sendo assim, só a pessoa pode entrar com a ação. Se morrer, ninguém mais vai poder entrar com a ação por essa pessoa. Então, questão número 4, letra D, privada personalíssima, tá? Lembrando que na aula extra eu vou falar um pouquinho mais, eu vou falar um pouco da pública, da incondicionada, eu vou falar outros temas lá, mas por enquanto só para você entender como vai acontecer. A questão 5, ela já é de direito penal militar. A respeito da aplicação do direito penal militar, conforme as normas aplicáveis, assinar a alternativa correta. Letra A. O local do crime é apenas onde se desenvolveu a atividade criminosa no todo e em parte. Já falei para vocês, palavras que restringem demais ou palavras que ampliam demais, 99% de chance de estar errado. Local do crime é apenas onde se encontra? É errado. Por quê? Porque quando se fala em local do crime, né, lugar do crime, quando se fala em lugar do crime, no caso, no CPPM, né, no CPPM, quando fala do tema lugar do crime, o que nós chegamos à conclusão? Que a teoria adotada é a teoria mista. O lugar do crime, a teoria adotada é a teoria mista. Por quê, professor? Vai depender. O crime é comissivo
ou o crime é omissivo? Por quê, pessoal? Porque se o crime é omissivo, a teoria adotada é a teoria da atividade. E se o crime é comissivo, a teoria adotada é a teoria da ubiquidade. Ou seja, a teoria da ubiquidade é o quê? É a teoria da atividade ou do resultado. Professor, onde é que está isso? No artigo 6º do Código de Processo Penal. No artigo 6º, deixa eu ver se eu acho aqui pra gente. Artigo 6º CPPM. Deixa eu só pegar aqui e já volto lá para a tela, só pra gente... CPPM atualizado. Não, CPPM não, CPM, né? CPM atualizado aqui. Vamos lá, ó. Artigo 6º, ó. Lugar do crime. Quem está assistindo pelo vídeo aí, vê a lei do lado, tá? Quando ele fala assim, ó, considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu atividade criminosa no todo, em parte e ainda sob participação ou lugar que deveria produzir resultado. Quando ele fala isso aqui, ele está falando o quê? Ele está falando da teoria da ubiquidade, ou seja, que o lugar do crime é a teoria da atividade ou do resultado. Tá certo? E aí, quando ele fala a segunda parte, nos crimes omissivos, o lugar do crime vai ser onde o fato, considera-se o fato praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. Então, aqui aplica a teoria da atividade. Por isso que o lugar do crime a gente diz que é a chamada teoria mista. Teoria mista. Tá certo? Então é muito importante você ficar atento a esse tema, tá? Quem está copiando aí, copie. Quem está assistindo em casa, né? Depois você vai assistir aí, tem que copiar, tá? Lembra que o lugar do crime é teoria mista. Mista por quê? Misturada. Ou vai depender. Se for crime comissivo, teoria da ubiquidade. Ou seja, a teoria da atividade do resultado. E se for omissivo, teoria da atividade. Tá? Muito bem, letra B. A lei posterior que de qualquer forma favoreceu o agente retroagirá se já tiver sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. E aí, pessoal? É essa a alternativa correta. Tá? E a letra B na questão 5. Aí nós estamos diante do quê? Estamos diante do quê, pessoal? Da retroatividade. Professor, uma pergunta que não quer calar. O que é? Aquele papo da extratividade que a gente falou lá no Código Penal, do RU, que é duas espécies, retroatividade e ultratividade. Aquele papo lá rola aqui, professor? Como assim? Aquele papo lá que a gente falou, professor, acontece no Código Penal Militar? Mesma coisa, mesmo papo, rola tranquilamente, a mesma história que a gente falou lá, aplica-se aqui no Código Penal Militar, tá bom? Letra C. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de respectiva duração, cessada as circunstâncias que a determinaram, não se aplica ao fato praticado durante a vigência errado. Por quê? Porque aqui existe, já está dando náuseas, né? A ultratividade. A ultratividade, que é justamente a possibilidade da aplicação da lei penal fora do seu tempo, no caso aqui da lei excepcional ou da lei temporária. Tá certo? Letra D. A Constituição Federal admite crime sem lei anterior que o defina? Até doido. Claro que não, pessoal. Nós sabemos, né? Baseado lá no artigo 1º do Código Penal Militar, não há crime sem lei anterior que o defina. Nem pena sem prévia combinação legal. É o princípio da legalidade. E letra E. O tempo do crime engloba o momento da ação ou da omissão, bem como do resultado errado, pessoal. Porque o tempo do crime está no artigo quê, pessoal? Está no artigo 5º do Código Penal Militar. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Está aqui, ó, o tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o resultado. Tempo do crime, eu falo para meus alunos, é o macete do controle remoto. Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui. O tempo do crime é o controle remoto. O que é controle remoto? É o momento em que eu pego o meu controle remoto, você está assistindo aquele vídeo, aquele negócio,